Olá pessoal, professor Carlos falando. Nesta videoaula a gente vai falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre múltiplos e vamos falar sobre divisores. Múltiplos está situado no nosso livro de matemática, lá na página 108. Então, eu peço a vocês que depois deem uma olhada nessa página 108, vai ter uma explicação lá, vai ser um pouco diferente da minha, a minha é uma interpretação com um pouco mais de detalhes. Múltiplos de um número natural são os números formados pelo produto. Aqui é a minha primeira atenção. Em matemática, toda vez que a gente fala produto, eu preciso que vocês entendam que se trata de uma multiplicação. Falei produto de dois números, estou multiplicando dois números. Toda vez que falar produto, a gente vai estar falando de multiplicação. Então, o múltiplo natural, de um número natural, são os números formados pela multiplicação deste número, é o número que eu estou pensando em achar os múltiplos, por todos os números do conjunto dos números naturais. Então, para eu encontrar o múltiplo de um número, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar este número de quem eu quero encontrar o múltiplo, no meu exemplo aqui é o número 6, e multiplicar por cada um dos números naturais. O primeiro dos naturais é o 0. Então, se eu multiplicar o 6 por 0, eu vou encontrar o próprio 0. Então, o 0 é o primeiro múltiplo de 6. O próximo múltiplo vai ser pegar este 6 e multiplicar pelo próximo natural. Depois do 0, o próximo natural é o número 1. Então, eu multiplico 6 por 1, vou encontrar o número 6. Então, o 6 ele é múltiplo do próprio 6. E assim eu vou fazendo sucessivamente. Eu vou pegar este 6, multiplicar por 2, vou encontrar o número 12. Vou pegar este 6, multiplicar por 3, vou encontrar o número 18. Como o conjunto dos números naturais ele é infinito, ele não tem fim, consequentemente, o conjunto dos números múltiplos de um número qualquer também será infinito, também não terá fim. Algumas observações importantes sobre múltiplos. A primeira observação é que o número 0 ele é múltiplo de qualquer número natural. Então, eu tenho aqui todos os números naturais aqui em cima e quero encontrar os múltiplos de 8, múltiplos de 9 e múltiplos de 10. Para eu encontrar os múltiplos do número 8, eu coloquei um M para indicar que é múltiplo, coloquei o 8 entre parênteses, e agora eu vou pegar este 8 e multiplicar por cada um dos naturais. O primeiro número natural é 0. Então, quando eu multiplico 8 por 0, eu vou encontrar o primeiro múltiplo de 8, que é o 0. Essa mesma coisa vai acontecer para o 9. Quando eu quero encontrar os múltiplos de 9, eu pego este 9 e multiplico primeiro pelo 0 e vai dar 0. Com o 10, idem, eu vou pegar este 10, multiplicar por 0 e vai dar 0 também. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Então, o 0 ele é múltiplo de todo mundo. Ele sempre vai estar aparecendo no conjunto dos múltiplos. A segunda observação importante é que todo número natural é múltiplo de si mesmo. Então, se vocês observarem, quando eu falei dos múltiplos de 8, eu multipliquei o 8 por 0. Agora, eu tenho que multiplicar o 8 por 1. Quando eu multiplico 8 por 1, eu encontro o próprio 8. Se eu estiver falando dos múltiplos de 9, quando eu multiplico 9 por 1, eu vou encontrar o próprio 9. E se eu estiver falando dos múltiplos de 10, quando eu multiplicar o 10 por 1, eu vou encontrar o próprio 10. Ou seja, um número qualquer ele é múltiplo de si mesmo. Também é bem tranquilo essa observação aqui. A terceira e última observação é que um número natural diferente de 0, ele vai ter infinitos múltiplos. Bom, que era infinito era tranquilo, porque se eu estou multiplicando um número por todos os números naturais e o conjunto dos números naturais ele é infinito, consequentemente, o conjunto que eu vou estar achando de múltiplos também será infinito. Mas é importante frisar que é diferente de 0. Por quê? Porque se por acaso eu quiser encontrar os múltiplos do número 0, eu consigo. E aí eu vou colocar aqui só para a gente pensar. 0 é o número que eu quero encontrar o múltiplo. 0 multiplicado por 0, que é o primeiro natural, vai dar 0. 0 multiplicado pelo próximo natural. Depois do 0, o próximo natural é o 1. 0 multiplicado por 1 vai dar 0. 0 multiplicado por 2 vai dar 0. 0 multiplicado por qualquer número natural
vai dar 0. Então, se eu tiver que pensar em termos de múltiplos do número 0, só vai existir um número, que é o próprio 0. Tá? Então, que os múltiplos são infinitos, nós já sabemos, desde que não seja do 0, porque se for o 0, só haverá um único múltiplo. Uma outra forma da gente pensar em termos de múltiplo eu já falei em sala de aula que a adição com parcelas iguais, ela pode ser escrita na forma de multiplicação. Então, eu vou abrir um parêntese e vamos pensar o seguinte, ó. Quando eu digo para vocês 3 vezes o 2, eu estou somando o 2 com ele mesmo 1, 2, 3 vezes. É uma soma especial, é uma soma em que todas as parcelas são iguais. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Então, 3 vezes 2 vai dar 6. Se eu colocar 4 vezes o 5, eu vou somar o 5 com ele mesmo e ele vai ter que aparecer 4 vezes. Quando eu faço isso, as parcelas são iguais. 4 vezes 5, 20. Então, se a multiplicação ela é uma soma com parcelas iguais, eu posso utilizar esse raciocínio também para fazer o cálculo dos múltiplos. Como assim? Ó? Vejam só vocês. Falamos dos múltiplos de 8, eu vou retornar a eles. Quem são os múltiplos de 8? É eu pegar o 8 e multiplicar por cada um dos naturais. Mas se ao invés de eu multiplicar por cada um dos naturais, como eu estou fazendo uma multiplicação, eu tenho esse 8 como parcela, eu consigo, fazendo somas sucessivas, encontrar também todos os múltiplos. Ó, começo com 0, 0 é múltiplo de todo mundo. E aí, a partir de agora, como eu quero múltiplos de 8, eu vou somando de 8 em 8. Então, 0 mais 8, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. E isso vai infinitamente. Então, através de somas sucessivas, considerando o número que eu quero encontrar o múltiplo como sendo a parcela fixa, basta eu ir somando essa parcela e eu vou gradativamente encontrando os próximos múltiplos. Um outro exemplo, múltiplos do número 9. Eu começo com 0 e aí eu vou somando de 9 em 9. 9 mais 0, 9. 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 mais 9, 36. E isso vai infinitamente. Por último, 10. Começa com 0. 0 mais 10, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30. 30 mais 10, 40. E assim temos infinitamente. Fechamos aqui, então, a questão múltiplos. Bem simples, mas é muito importante que vocês memorizem o que é o múltiplo de um número e como encontrar esse múltiplo. O próximo item de estudo são os divisores de um número natural. Este assunto está localizado lá na página 109 do nosso livro de matemática. E eu peço a vocês que, havendo dúvida, deem uma olhada lá também. Os divisores de um número natural são todos os números pelos quais este número é divisível. Ó, apareceu a palavrinha divisível, palavrinha mágica que eu sempre vou estar destacando. Quando eu digo que um número ele é divisível por outro, é porque eu faço a divisão vai dar resto zero, vai ser uma divisão exata, e o quociente vai ser um número natural. Então, no exemplo aqui, por exemplo, eu vou colocar divisores do número 6. Eu consigo dividir o número 6 por quais números em que a divisão vai ser exata? Consigo dividir pelo número 1, consigo dividir pelo número 2, consigo dividir pelo número 3 e consigo dividir também pelo número 6. Somente por esses números. Eu consigo dividir o número 6 pelo 7? Consigo. Consigo sim. Mas a divisão não vai ser exata. Eu não vou ter como resposta um número natural e o resto vai ser 0. Eu preciso ter números naturais aqui no quociente e um resto 0. Aí, com isso, eu consigo encontrar os divisores, tá? Então, a gente tem que ter em mente isso. O número 0 não é divisor de nenhum número natural. Gente, já falamos isso. Eu tenho lá 5 balinhas e não tenho ninguém. Eu tenho 0. Consigo dividir, entregar a balinha para alguém?
Não, se não tem ninguém, eu não consigo dividir. Então, não há a divisão por zero. Isso é muito importante. Todo número natural é divisível por 1. Sim, todo número dá para dividir por 1. E o resultado vai ser o próprio número e o resto vai ser zero. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Também. Eu tenho o número 200. Consigo dividir por 200? Consigo, vai dar 1 como resposta. Então, todo número é divisível por ele mesmo. E o que é mais importante de tudo aqui, ó, a quantidade de divisores de um número diferente de zero, ela é finita. Ou seja, ela tem fim. O número de divisores é limitado. Múltiplos são muitos, infinitos. Divisores não. Divisores eu tenho uma quantidade fixa, eu consigo, se eu quiser, encontrar todos os divisores de um número. Os múltiplos, não. Então, eu passando aqui para a próxima página, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou agora encontrar os divisores do 8, porque anteriormente eu tinha encontrado os múltiplos de 8. Vou encontrar os divisores de 9 e vou encontrar também os divisores de 10. Eu já havia encontrado os múltiplos de 8, 9 e 10, agora eu vou encontrar os divisores. Divisores de 8. Consigo dividir o 8 por 1. Consigo dividir o 8 por 2 de forma exata, com o resto zero. Consigo dividir o 8 por 4 e consigo dividir o 8 pelo próprio 8. Os divisores de 9. Eu consigo dividir o 9 por 1. Consigo dividi-lo por 3 e consigo dividi-lo por 9. Lembrando que é divisão exata com resto zero. E o 10? Consigo dividir por 1. Consigo dividir por 2 porque ele é um número par. Consigo dividir por 5 porque ele termina em 0. Consigo dividir por 10 também porque ele termina em 0. Pronto. Eu tenho todos os divisores. Não existe nenhum outro número diferente do 1, do 2, do 4 e do 8 que seja divisor do 8. Os múltiplos são muitos, são infinitos. Eu não consigo escrever todos os múltiplos. Os divisores eu consigo escrever todos. Agora, o que temos que destacar aqui nos divisores? O 1 é divisor de todo mundo, então sempre vai aparecer no conjunto dos divisores o número 1, porque todo mundo consegue ser dividido por 1. E o maior divisor de um número é o próprio número. Ó, eu tenho o número 8, o maior divisor do 8 é o próprio 8. Eu tenho o divisor de 9, o maior divisor de 9 é o próprio 9. Eu tenho o número 10, o maior divisor de 10 é o número 10. Ok? Então, é preciso que vocês guardem essas informações. São informações importantes que vão nos auxiliar quando a gente começar a falar de fração. Para o terceiro bimestre, a gente vai falar de fração, vamos estudar bastante fração. E múltiplos, divisores de um número será de fundamental importância. Gente, havendo uma dúvida, para o vídeo, volta, escutem com atenção o que eu estou falando, visualizem, imaginem o que eu estou fazendo, deem uma lida nas páginas 108 e 109 do nosso livro, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.